Este tema está na nossa lista de temas desde o início e temos estado a empurrá-lo com a barriga porque isto é mesmo. É meio que difícil de chegar aqui. Tu não podes chegar aqui e dizer, então, o orçamento eu cobro isto. Mas também não podes chegar aqui e dizer, não sei, olha, é tipo como acharem melhor. Bem-vindo ao Troca Tintas. Este é um podcast onde partilhamos as nossas experiências no mundo da ilustração e criatividade. Eu sou a Sara. E eu sou a Elsa, e neste último episódio da primeira temporada vamos finalmente falar sobre orçamentos. Como boas procrastinadoras, andamos a adiar este tema até à última. Não por preguiça, mas porque é realmente um tema difícil de falar. Há muitas variáveis a ter em conta e eu pessoalmente ainda sinto que estou a aprender. Sara, vamos começar com uma pergunta fácil. Tu costumas orçamentar à hora ou por projeto? Então, eu detesto fazer orçamentos. É só, fica já aqui à adenda, odeio. É das coisas que eu menos gosto de fazer. Primeiro que devo ter algum entrave psicológico em pedir dinheiro às pessoas, apesar de sentir que preciso de ser paga, claro, mas pronto. Mas é mesmo difícil. Lá está, por causa de todas essas variáveis. Eu costumo, depende do projeto. Por exemplo, um projeto de infografia que eu faço, agora não faço tanto, mas fazia muito, ou de pequenas ilustrações. Normalmente isto tem mais a ver com livros para a educação, tipo livros escolares, em que me pedem ilustrações de certos tamanhos e são pequenas e não sei o quê. Eu normalmente orçamento à hora. Quanto tempo é que vou demorar para cada uma? Quando é um livro, normalmente o que eu faço é fazer um orçamento mais ou menos geral, mais ou menos um cálculo de quanto é que vai ficar cada página. Eu tenho uma coisa que uma reference sheet, é como ele chama. É uma folha de referência com valores de referência que são tipo, valores médios. Porque as pessoas perguntam-me sempre, não sei se te perguntam a ti, mas a mim perguntam-me sempre, quanto é que fica a ilustrar este livro com 32 páginas? E eu digo sempre, depende do tipo de coisa que quer. Se quer uma coisa cheia de fundos, ou se quer uma coisa só com fundos brancos. Depende, né, se é a história de uma família com 10 elementos, ou se é a história de uma menina que se sente sozinha, né? Porque são níveis de complexidade e de trabalho muito diferentes. E então... tenho ali uma referência para as pessoas terem noção de quanto é que ficará o máximo, o médio, uma coisa que não é nem muito elaborada nem muito simples. Mas detesto enviá-la porque as pessoas ficam a achar que aquilo é tipo uma coisa estanque e eu faço sempre essa salvaguarda de não é uma coisa estanque, será uma média, portanto pode ser para cima ou para baixo. Dê-me o seu projeto ou envie-me o seu texto ou a ideia que tem e eu orçamento. E então para os livros faço assim. Eu tenho aquela base que eu dividi em tamanhos de ilustração, porque há livros que precisam de uma ilustração pequenina ou há livros que precisam de uma ilustração numa dupla cheia, e então tenho ali aquela referência para me guiar e para guiar o cliente também. Mas é muito difícil fazer isto, porque eu acho que isto tem muitas variantes a ter em conta. Por exemplo, eu não sei como é que tu fazes, mas eu por exemplo, o tipo de cliente. Bem, basta ser a nacionalidade do cliente. Por exemplo, se for um cliente, uma editora portuguesa, eu sei que não posso cobrar o mesmo que se for uma editora americana ou britânica. E então levo esse tipo de coisa em conta. Por exemplo, se é um cliente pessoal ou uma coisa a nível quase pessoal ou de autopublicação, ou se é uma coisa comercial que vai ser publicada ou editada numa grande quantidade, porque há esse tipo de... Né, o nível de exposição que o meu trabalho vai ter também deve ser valorizado, não é? Como é que tu costumas fazer os teus orçamentos? É à hora ou é por projeto? Nunca é à hora. Acho que só trabalhei à hora uma vez em que estive a trabalhar com uma agência que queria o meu trabalho durante 2 semanas, então nesse sentido nesse caso fazia sentido fazer uma orçamentação
tendo em conta a hora de trabalho. Agora, a hora de trabalho, eu acho que tu estás sempre a contabilizá-la quando fazes o teu orçamento, quer digas ao cliente quanto é que tu cobras a hora ou não, convém que tu tenhas mais ou menos a noção de quanto é que tu gastas à hora para trabalhar, para saberes quanto é que... Sim, exatamente. Quanto é que precisas de ganhar para não estares a trabalhar para aquecer, basicamente. É isso. Por isso que eu falo da complexidade, porque lá está, uma coisa demora muito menos tempo, portanto, mesmo não sendo uma coisa que eu vá, se calhar, quantificar a hora, assim, muito especificamente, acaba por ser a mesma, porque eu sei que vou demorar mais o dobro das horas a fazer este do que a fazer aquele, portanto, cobro provavelmente o dobro do que cobraria. Sim, mas eu acho que eu tenho tendência a fazer orçamentação sempre com base no uso que aquela ilustração vai ter, porque lá está o que tu estavas a dizer. Tu tens que ter em conta qual é o valor que o teu trabalho tem para aquele cliente. Ou seja, se tu estás a trabalhar para uma coisa pessoal, para um cliente pessoal, tu sabes à partida que tu não estás a dar a ganhar tanto dinheiro àquele cliente como estarás se estiveres a trabalhar para uma agência internacional, o que quer que seja. E pronto, e é por isso que é tão difícil falar sobre isto. Não há, para mim, não há quanto é que tu cobras por isto. Pois não. Não, e é isso que eu sinto também. Responder a e é por isso que é tão difícil e que eu não gosto nada de enviar, mas senti necessidade de criar a minha folha de referência, porque as pessoas estão constantemente a perguntar-me quanto é que custa isto, uma ilustração dupla, uma não sei o quê, e eu não tenho propriamente um valor para lhes dar, né? Porque depende de muitas coisas. Eu acho que, acima de tudo, tem muito a ver com o quanto é que tu ficas... primeiro, não perderes dinheiro, não é? Porque ao início eu sentia muito que trabalhava durante um mês ou dois e depois aquilo que recebia não dava para eu pagar as contas desse mês ou dois que eu trabalhava nisso. Mas não só cobrir todo o trabalho, cobrir... e agora vou dizer uma coisa que pode parecer um bocadinho feia de se dizer, mas toda a chatice, entre aspas, estou a pôr aspas nas minhas chatice, porque tu vais investir muito de ti também nisso, não é? E se tu estiveres a fazer isso, se for uma coisa que te vai contrariar, imagina, sei lá, fazeres um livro acerca de um tema que é totalmente desconhecido ou que te desagrada de todo. Tu no outro dia dizias que não gostavas muito de desenhar tipo coisas com motor, né? Carros e... Pronto, eu também não. Mas... E já fiz imensas, valha-me Deus. Mas imagina que é um livro enorme só acerca de maquinaria. E é com ilustrações e infantis até, mas que é super, por exemplo, super específico e científico e tem que ser com as ligações certas e com as coisas certas, que te vai dar não só trabalho, como um exercício mental muito grande, como um esforço, porque é fora daquilo que tu costumas fazer ou de que te é confortável fazer, vai exigir muito mais pesquisa, muito mais... E já nem digo só o tempo, só em um investimento de, ok, agora vou ter que fazer mais um carro, né? Que se calhar fizeste já o 14º que estás a fazer e ainda só vais na 3ª página. E é isso. E, portanto, é aquilo que tu estás disposta a aceitar para fazer aquele projeto também. E logo Sim. Aí é uma coisa super pessoal. Portanto, se calhar eu, para mim, não me custa nada fazer carros e, por mim, 10 euros está-se bem. E outra pessoa diz, pá, nem por 100. E estou a dar só números ao calhas, claro, obviamente. Não cobrem 10 euros por uma dupla página com carros, se faz favor. Mas é isso, estás a ver? Portanto, isto Sim. logo aí é uma coisa super pessoal. Que e há imensa gente a vir-me perguntar quanto é que achas que é um valor justo para... Eu não sei. Depende do que é o valor justo para ti. O que tu te sentires bem a aceitar. E acho que, no fundo, se resume tudo a isso. E pronto, acabamos aqui o episódio.
Não, mas Sim. pronto. As coisas que eu tenho aqui em lista para ter em conta é então o tipo de cliente, como já tínhamos falado, não só comercial ou pessoal, como grande ou pequeno, é uma pequenina editora, tem uma capacidade de chegar às pessoas e uma capacidade de investimento diferente de uma grande editora, não é? De certeza que pá, qualquer editora gigante assim que a gente vê, tipo uma Bloomsbury, com certeza tem muito mais dinheiro do que uma das nossas. E provavelmente qualquer uma das nossas, né? Porque o nosso mercado também é muito mais pequeno, lá está, e depende disso, do cliente também é grande ou pequeno, consoante o mercado a que chega. Isso do valor à hora, que não se deve calcular só aquilo que tu achas que deves ganhar, mas tudo, porque conta tudo. Conta a luz, conta a água, conta o desgaste dos teus equipamentos, conta os programas que tu compraste ou que estás a pagar mensalmente, custa o café que estás a beber, custa o almoço que tens que comer nesse dia. Tudo isso tem que ser contabilizado, porque tu estás no teu horário de trabalho, tu tens que cobrir essas despesas, é o mínimo. Tens que Sim, o cobrir teu todas essas seguro, as tuas despesas. férias, tudo. Tudo isso, sim, o meu seguro. O meu seguro é o Serviço Nacional de Saúde. Mas é Mas isso, pronto, todas essas exatamente. coisas, sim. Sim, eu também tinha aqui, lá está, lá está, isto sempre foi para mim, desde que nós começámos a falar sobre. Este tema está na nossa lista de temas desde o início e temos estado a empurrá-lo com a barriga porque Sim, sim. isto é mesmo. É meio que difícil de chegar aqui. Tu não podes chegar aqui e dizer, então, o orçamento eu cobro isto. Mas também não podes chegar aqui e dizer, não sei, olha, é tipo como É o acharem que tu melhor. quiseres, é o que calhas. É difícil. Agora, sim, eu também tenho aqui outras as variáveis que eu costumo ter em consideração, que é, lá está, a mais importante para mim costuma ser ah, o uso que a ilustração vai ter, a visibilidade que ela vai trazer, mas lá está, a quantidade de trabalho envolvido, como tu estavas a falar, sobre os carros. Uhum. Ah, também é importante os prazos que, Exatamente. que, Exatamente. que o cliente te dá e se, pronto, lá está, se são grandes ou não. E depois o próprio trabalho, se o próprio trabalho é algo que tu estás entusiasmado para fazer ou não. Eu, se Uhum. calhar, Uhum. se for um projeto que estou mais entusiasmada para fazer, vou cobrar menos do que se tiver que fazer uma coisa que não me está a entusiasmar tanto. Um, e outra variável que eu também tenho em consideração é a quantidade de trabalho que eu tenho na altura em que recebo esse orçamento, esse pedido de Uhum. orçamento. Claro. Porque se eu estiver cheia de trabalho, se calhar, o orçamento que eu vou pedir será mais elevado, ou aquilo que eu vou aceitar será mais elevado do que se eu estiver com pouco trabalho e precisar de. Pronto, lá Uhum. está, se precisar de Sim, sim, trabalho, sim. aceito provavelmente um, um orçamento mais baixo. Mas a verdade é que um, com as editoras com que eu tenho trabalhado ultimamente, eles já começam, as conversas já começam com um orçamento de base. Então eu não Uhum. tenho, Uhum. ultimamente, nos últimos tempos, não tenho tido que fazer criar muitos orçamentos. Eu tenho que analisar os orçamentos que me dão e perceber se vale a pena para mim fazer aquele trabalho por aquele preço Uhum. durante aquele tempo ou não. Uhum. Sim, sim, sim. Eu também sinto, eu também cada vez mais, especialmente quando trabalho lá está com clientes que são editoras e assim, eu acho que é uma forma que eles têm também de controlar os valores, porque eles têm orçamentos eles próprios, né, para cada livro, Uhum. e é uma forma que eles têm de, ok, isto é o que eu reservei para isto é o que eu reservei para aquilo, portanto, isto é o que eu tenho para ti. E normalmente não há, normalmente há alguma manobra, Uhum. mas não há muita manobra, né? Não, não, eu acho que de certa forma controla-nos a nós também, não é? E controla o valor do mercado, pelo menos cá em Portugal, sinto muito, eu não, aquilo que me oferecem entre editoras não varia muito de umas para as outras. Uhum. Sim. Um, mas é isso, é isso. É uma forma que tem
de certa forma, de controlar o valor que um ilustrador tem, o que é fuleiro, mas é necessário porque eles também precisam de ter lucro. E é o que eu estou sempre a dizer, o mercado português é muito pequenino, E não só, e fica tão mais barato ir à Feira de Bolonha e comprar um livro super fixe e tu traduzi-lo para português e pô-lo cá à venda. E eu tenho imensos livros que são assim, que foram comprados claramente ao estrangeiro. Mas lá está, há muitos clientes que quando vêm falar contigo eles já têm um orçamento seu, Sim, já têm um valor que estão dispostos a gastar naquele projeto. E lá está, quando não o dizem logo à partida, às vezes torce um bocadinho o nariz, porque estão a às vezes tentar não. ver se consegue ser um bocadinho menos, não é? Pois, isso não me parece muito bom para um início de relação. Não sei. Mas podes sempre perguntar à partida qual é que é o orçamento que têm alocado para aquele projeto que te estão a pedir. Mas pronto, também já me aconteceu darem-me um orçamento e depois no fim sobrar algum bocadinho de outro campo qualquer e darem-me, porque sentem que eu mereço. Vá. Mas acontece mais especialmente cá porque eu acho que pelo menos as pessoas com quem eu tenho que trabalhar têm noção de que às vezes não têm muito para oferecer. Mas é assim. O mercado português não é fácil. Mas pronto. Mas lá está, há de ter em conta tudo, até se estás a alugar um espaço, a renda do espaço, coisas como se és tu que vais paginar, se não és tu que vais paginar, coisas como uma capa vale mais do que um interior, sempre. Porque aquilo não interessa, por exemplo, as revistas da Marvel contratam artistas só para a capa. Porque a capa vende, não é? E aquilo que eles pagam aos artistas do interior não é o mesmo que pagam proporcionalmente, claro, ao artista que fez a capa. E é importante porque é o que vende e é onde tu deves investir a maior parte do teu tempo e do teu esforço, assim, o afinco. Mas claro que no interior também, né? Quanto melhor for o teu trabalho, mais dinheiro vais conseguir justificar pedir. Isso é outra coisa. Conforme a tua experiência vai aumentando, também vai aumentando o teu valor. Eu acho que a certa altura fica estanque, né? Pronto, é tipo o teu topo. Mas e quem sou eu para dizer isso, né? Se calhar, né? Não, se calhar continuas a crescer, continuas a pedir mais. E pronto, eu tinha visto já algumas coisas. Eu já vi valores a variarem entre 30€ por uma página, como nunca peças menos do que 300 por uma página. Portanto, isto depende muito, lá está, até de ti como artista, né? Se calhar se for o teu primeiro ou o teu segundo livro, tu não vais cobrar o mesmo do que se for o teu 20º livro, né? O nível de experiência, o nível de qualidade também vai estar diferente. E eu acho que nós temos muito medo de perder o trabalho e eu acho que é assim, se tu precisas, eu compreendo esse medo, se tu precisas e é uma coisa que te é importante e que tu não vais querer perder o trabalho, mas também não peças dinheiro para no fim do trabalho tu poderes pagar só as contas e pronto, e não mais nada. Sim, eu quando estava a começar mesmo e quando pronto, não fazia bem ideia do que cobrar ou a quem perguntar sequer, durante algum tempo o que eu fazia era fazer isto de uma forma muito, muito intuitiva. E eu tentava muitas vezes imaginar-me a fazer aquele trabalho no futuro, não é? Fazer este trabalho que me estão a propor por este preço. E como é que eu me vou sentir a fazer este trabalho por este preço? Porque, principalmente no início, eu cheguei a cobrar muito pouco, porque lá está, estava a começar e só
a felicidade de ter trabalho, cheguei a cobrava muito pouco pelo trabalho que estava a fazer. E houve uma... Eu lembro-me de uma situação em que senti mesmo que quando estava a fazer o trabalho, que estava infeliz a fazê-lo e que senti que isso se notou no resultado final. E pronto, eu nunca quero que, independentemente de quanto é que aquele trabalho não me custou, mas quanto me pagaram por aquele trabalho, independentemente disso, eu quero que aquele trabalho, quando vai cá para fora, esteja ao nível de excelência que eu consigo fazer, ao melhor nível que eu consigo fazer, independentemente do resto. Claro E que sim. sinto que quando houve... Eu lembro-me de uma situação em que se tinha noção que estava a ser mal paga e que o meu... a minha entrega àquele trabalho não foi aquela que deveria ser, por isso mesmo. Então não é só o facto de estar a ser mal paga, mas também o resultado que isso traz e que lá está, não ganha ninguém. Não ganha a pessoa que te está a contratar, não ganhas tu e não ganha o teu eu do futuro que vai ter aquele trabalho cá fora. Que nem sequer se orgulha. Exatamente. Sim. Já me aconteceu assim, especialmente nesses mais mal pagos, eu sentir... e eu tento sempre que isto não afete nada, lá está a minha qualidade, mesmo quando há alturas em que eu sinto, ok, isto foi, eu não posso voltar a aceitar uma coisa por este valor, não sei o quê, mas acontece muito depois aquela coisa de, tipo, olha, vai assim porque também, olha, também não me pagam mais, deixa lá. E é um sentimento terrível e é super frustrante. E eu acho que enquanto artistas nós nos sentimos impostores também por causa dessas situações. E na realidade não pagam para mais, não é? Mas não é isso. Mas nós devemos sempre aspirar a ser o nosso melhor, independentemente de... Exato, não é assim que eu quero abordar o meu trabalho, não é? Não quero fazer assim porque não pagam para mais, não é assim que eu quero trabalhar. Pronto. Ia dizer alguma coisa, esqueci-me. Desculpa, fui eu que te interrompi. Não, mas diz, continua, pode ser que me lembre. Não, mas é isso. Tu falaste da time frame, não é? Tipo, uma coisa que te pedem, mas te dão tipo um ano para fazer, ou uma coisa que te dão tipo 3 semanas. Além de depender do trabalho que tu tens em mãos neste momento, também depende isso da extensão do trabalho, da time frame que tu tens para o fazer. Porque 3 meses pode ser muito pouco para um trabalho e pode ser imenso para outros. E se calhar, se for imenso tempo e tu tens tempo para fazer e jogar com outros projetos no meio, se calhar vais cobrar menos do que se tiveres que o fazer agora, de repente, e daqui a 3 semanas estar fechado na mão de alguém, não é? Sim. Pronto, é taxa de urgência, vá. Exato. Já me lembro o que é que eu queria dizer. Este jogo de orçamentação este jogo que tu tens com o cliente, eu acho que, independentemente eu acho que deves sempre negociar. Há sempre margem para manobra, que tu estavas a dizer, às vezes tem mais ou menos, mas a manobra não precisa de ser a nível monetário, não é? Tu podes, claro. Por este valor que me estão a dar, tu podes tentar negociar menos ilustrações ou ilustrações mais simples ou um prazo mais alargado para entrega. Portanto, toda a negociação não tem que ser só negociação a nível de dinheiro. É verdade. Podes tentar fazê-lo. Aliás, acho que o deves tentar fazê-lo sempre que achares que o valor que te estão a oferecer não é aquele que merece. Sim, eu num dos últimos projetos que fiz foi isso. Eu sabia que eles não tinham margem de manobra em termos de orçamento, mas pedi então posso usar, como era um projeto que não era um livro infantil, não era tipo um livro para escolar. Posso então escolher e adaptar imagens compradas, que vocês comprem, porque normalmente as editoras têm acordos mensais com bancos de imagem e de vetores e assim. E então eles deu para coordenar assim.
não fazer tudo, não fazer certas coisas e poder ir buscar e adaptar as cores e o estilo para aquilo que eu precisava. Portanto, foi muito menos ilustrações que eu tive que fazer, né? Cerca de metade daquelas que era suposto, mas eu não conseguia suportar aquele valor de todo, fazendo todas as ilustrações. Nem o tempo que eu tinha para o fazer. Tinha cerca de 2 meses e não conseguia fazer tudo nesse tempo sequer. Portanto, lá está, é isso que tu falas dessa negociação. Neste caso não foi de dinheiro, porque eles não tinham mais, mas foi de material. Acabei por fazer muito menos ilustrações. E outra coisa é a chave na mão. Por exemplo, há muita gente que não faz, mas isso eu acho que deve ser... Eu durante muito tempo não cobrei, porque para mim é relativamente simples pôr as coisas na página e pôr o texto e pôr... mas a verdade é que não é suposto, se eu sou contratada enquanto ilustradora, eu fazer essa parte. E isso é uma coisa que tu tens que ter em conta, porque ainda há pouco tempo me chegou uma cliente que me chegou porque eu faço as coisas normalmente chave na mão. E então o que aconteceu foi que a ilustradora que ela tinha, ilustrador, não sei, não me lembro. Ou seja, quando dizes chave na mão faz tudo ilustração pronto. e paginação. Sim, pagino, e entrega já. Sim, pré-press, está pronto para imprimir, entrega os fecheiros para impressão, basicamente. É mesmo tudo feito. E o que me aconteceu foi que chegou uma cliente, chegou até mim, não pela minha ilustração, mas porque eu tinha feito um projeto para outra pessoa assim, total, né? Desde a capa à paginação ao interior, e ela tinha contratado um ilustrador, o ilustrador tinha feito as ilustrações e depois disse, pronto, aqui estão as ilustrações, está feito. E ela não tinha ninguém para lhe montar e para lhe pôr as coisas. Portanto, eu acho que é importante... e outra coisa é fazer os orçamentos o mais discriminado possível, porque as pessoas não só te dá, tens ali a tua justificação, isto custa aquilo, como a pessoa também tem a margem de dizer, olha, não é preciso paginação porque o meu primo pagina isso, podes tirar este valor. Portanto, também dá margem de manobra para a outra pessoa. E não só, tendo as coisas discriminadas, é muito mais fácil de aceitar e até de perceber que o valor das coisas não é assim tanto, porque tu apresentares um projeto, apresentares um orçamento de 3.000 euros, a alguém parece uma coisa gigante, mas se aquilo for, não sei, 60 páginas e que formos a dividir ilustrações completas e complexas por essas páginas, esse valor por essas páginas, já com paginação e com capa e tudo mais, se calhar até é pouco. Não é? E acho que mantém as coisas em perspectiva para ambas as partes e mantém a transparência, que eu acho que é importante. Se bem que lá está que os orçamentos acabam por ser uma coisa muito pessoal. E isso que tu estavas a falar de fazer as coisas quase por intuição, eu faço de acordo com aquilo que eu tenho, com a minha tabela, com o tempo, com o dinheiro que eu costumo cobrar à hora, mas também faço quando chego ao fim, eu faço a conta e fico a olhar para ela e penso, ok, eu estou disposta a fazer isto por este valor. E então aí a coisa transforma-se, não é? Porque se calhar se for uma coisa muito aliciante, eu se calhar estou disposta a fazer por menos. E se for uma coisa que eu sei que me vai sair-me do pelo e ter arcabouço para levar com ela, e se calhar tem um prazo muito curto e se calhar não vais ter vida durante esse tempo, se calhar eu não estou disposta àquele valor e tem que ser um bocadinho mais. E então acho que é muito importante essa parte pessoal do que é importante para ti, porque o teu tempo só tu é que podes quantificar, mais ninguém pode. Aquela hora que tu vais perder com a tua família, há pessoas que não é que não se importem, obviamente, né? Mas que se calhar é uma coisa normal, não é? Que estão acostumados, se calhar até numa altura em que eles estão com os avós. Outras pessoas não, valorizam muito e sentir que vão retirar dali dói de uma maneira que não dói a outras pessoas. E a pessoas, por exemplo, que não têm tipo crianças pequenas e assim. Porque eu sinto muito que como mãe passei a dar um valor diferente ao meu trabalho, ao meu tempo. Portanto, quando eu estou
a trabalhar, eu valorizo muito isso e tenho a noção de que, para além de ficar com menos horas, né, porque antes não tinha que fazer jantares e dar banhos e ensinar tudo do meio, é a minha sina, também não tinha isso de pronto, olha, não importa, né? Trabalho no fim de semana, quer lá saber. Mas agora não, agora se calhar trabalhar no fim de semana quer dizer que não vou fazer o piquenique que tinha planeado ou que tinha prometido, ou que não vou. Portanto, é todas essas coisas, e isso acho que o meu valor definitivamente à hora aumentou, mas ao mesmo tempo a minha hora também se tornou mais produtiva, portanto, de certa forma equilibrou. Não sinto que ganho mais agora, trabalho menos horas, mas também não sinto que trabalho menos. Portanto, é tudo isso. Basicamente o que nós estamos a dizer é depende de ti. Mas acho que dá para ter uma noção de todas as coisas que nós levamos em conta, que acho que é o mais importante, e tu própria pôres o teu valor. Mais ninguém pode dizer quanto é que a tua hora vale. Mais ninguém pode dizer isso, não é? Só tu. Sim, porque todas as nossas circunstâncias são diferentes. Claro. Até pelo sítio onde nós moramos, não é? Tudo, Morares sim. em Lisboa tem um custo diferente de morares numa terrinha no Alentejo, não é? Portanto, o teu custo de vida é diferente, o teu custo de hora vai ser diferente. Por isso é que acho que é importante teres noção de quanto é que tu deves cobrar à hora, quanto é que custa a tua hora de trabalho, mas esse valor é teu e não serve para ti e não para o teu cliente. Exato. Até porque é a tua folha de referência, vá. Exato, porque quanto mais experiência tiveres, mais rápido és a trabalhar. E se tu estiveres a cobrar por hora, tu vais estar a perder dinheiro, apesar de estares a dar mais valor ao trabalho. Sim. Percebes claro o que eu estou a dizer? Faz todo Estou a dizer bem? sentido. Ok. Pronto. Eu queria ainda, antes de acabarmos, falar sobre uma coisa que vi agora há pouco tempo, feita por umas ilustradoras, que é uma pesquisa participativa de ilustração, que é meio que é um questionário que estão a fazer a pessoas que trabalham na área de ilustração em regime de freelance ou não, para tentar perceber valores que são os valores que são cobrados em Portugal. E pronto, acho que era uma coisa fixe de quem nos estiver a ouvir de participar, principalmente, e de ver também as experiências de outros colegas. Isto penso que é anónimo, e pronto, acho que é uma coisa fixe de estar a ser feita. Acho que está a ser feita. Queria dizer o nome delas, não tenho a certeza. Eu acho, pois. Tu mandaste-me o handle, mas eu não sei o nome da. Isto é mais do que uma. São duas raparigas, é a Happy Grinch e a Joana Molho, não sei. São estas duas raparigas que estão a fazer isto, e depois nós acho que partilhamos isto nas notas do episódio e também se calhar no nosso Instagram também vamos partilhar isto, porque acho que é uma coisa fixe de estar a ser feita. Tens mais alguma coisa a dizer sobre este tema? Não, acho que é só. Acho que é isto. É um tema difícil para nós, acho que para toda a gente, e acaba por, não sei até que ponto é que podemos ajudar. É mais tipo fazer uma checklist do que tu tens que pensar quando ter em conta enquanto estás a fazer um orçamento, mais do que propriamente dar uma resposta concreta, porque lá está, isso depende de cada um. Ok. Pronto, então vamos despedir-nos pela última vez nesta temporada. Nós esperamos que vocês tenham gostado de nos acompanhar nos últimos 5 meses, em que conseguimos fazer um episódio por semana. Eu confesso, não estava à espera que se calhar conseguíssemos fazer isto durante tanto tempo, todas as semanas, sem falhar. Acho que estamos as duas de parabéns. Mas sermos duas ajuda. Exato, sim. E queremos agradecer por vocês nos ouvirem e principalmente a quem nos foi mostrando o seu apoio através de comentários e de mensagens. Sim. Queres dizer mais alguma coisa? Não, obrigada. Têm sido tão queridos.
E a nossa comunidade é pequenina, mas é muito querida. E obrigada pela partilha também. Voltaremos. E agradecer-te a ti. E agora vou sentir a tua falta. Exato, das nossas conversas semanais. Sim, sim, sim. Fora aqueles que as pessoas não ouvem, né? Depois de... ou antes. Pronto. Então, até já. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau, beijinhos.